Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. Muito bem, muito boa noite. Está começando com vocês o Cruzando as Conversas desta terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Um belo dia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma temperatura agradável e a previsão que tenhamos um tempo mais frio durante a madrugada, que dá para dormir tranquilamente, uma temperatura assim mais de primavera do que propriamente de verão, principalmente nas madrugadas. O Cruzando as Conversas começa nesta terça-feira, então, dia 9 de fevereiro, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Porto Color Soluções Gráficas. Tem o serviço da Porto Color em sua casa, através das redes sociais. Lembrando que o nosso programa e a RDC TV é exibido aí nos canais 24 e 524 da Claro Net TV para todo o Rio Grande do Sul e, claro, nas plataformas digitais você vê o programa, vê a RDC TV em todo o mundo. Bom, nós vamos tratar hoje de um programa que diz respeito a todos nós e de uma expectativa que temos com relação à chamada retomada do desenvolvimento econômico no Brasil, que é preciso. Nós tivemos um ano passado, o ano da pandemia, em que, pelos dados extraoficiais, vamos ter uma queda entre 4% e 5%. Lá no começo da pandemia, eu me lembro que alguns institutos de pesquisa internacionais apontavam que nós poderíamos ter no Brasil uma queda de quase 10%. Infelizmente, nós decaímos na economia, mas não tanto quanto era a previsão dos institutos. Vai ficar entre 4,5% e 5%, os dados oficiais da Fundação Getúlio Vargas, onde eu estou ligado, deverá sair ainda no começo de março. De qualquer maneira, a torcida nossa, claro, é que tenhamos um ano de recuperação a partir do final, do encaminhamento da pandemia com a vacina. Bom, o nosso assunto hoje, então, é desenvolvimento econômico, perspectivas do Brasil e também do Rio Grande do Sul. E para tratar desse assunto, está conosco aqui um grande amigo, um grande político, um político referência nacional, ex-governador do estado, torcedor do Caxias, Germano Rigoto. Que bom te ver, Germano. Igualmente, Silvio, uma alegria poder participar mais uma vez do Cruzando as Conversas. Era para ter vindo na semana passada. Isso, terça-feira da semana passada. Na semana passada deu um imprevisto, mas nós estamos aqui hoje. Eu muito feliz de poder ter esse contato com todos os telespectadores da RDC TV e dizer que eu sei da audiência do programa e da importância do tema que nós vamos tratar hoje. Tá? Quer dizer, eu te reencontrar, Silvio, e reencontrar o meu amigo Armando Burti, que vai ter a oportunidade de conversar sobre esse tema importante, que é a retomada do desenvolvimento no Brasil e os efeitos disso no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que é um tema muito atual e eu estou à disposição para que a gente possa conversar sobre isso agora durante essa hora e meia de programa, né? Perfeitamente. Há muitos telespectadores que não sabiam como nós fizemos o card, e isso aí foi amplamente divulgado nas redes sociais, que hoje teríamos esse programa com o Armando Burti, que já foi anunciado por ti aqui, o Armando Burti, que vai me ajudar na conversa, né? O Armando Burti, que é um jornalista que dispensa apresentações. O Armando Burti, que é um dos expoentes do jornalismo brasileiro também. Então, Rigoto, muitas solicitações para saber o que o Rigoto anda fazendo. Telespectadores querem saber onde é que anda o Germano Rigoto. Bem, eu sou presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, que é um instituto que tem o objetivo de fazer aquilo que eu tenho feito há muito tempo. Quando deputado federal, desde deputado estadual, deputado federal, depois governador do estado, mas principalmente na Câmara Federal, eu me dediquei muito ao debate das reformas estruturais, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a mudança do capítulo da ordem econômica, quer dizer, reformas que eu trabalhei muito dentro do Congresso Nacional. E esse instituto tem o objetivo de formar opinião a favor das reformas que ainda não aconteceram. Então, eu tenho dado palestras, claro, menos agora, Silvio, porque com a questão da pandemia, tudo ficou quase virtual. Então, muitas lives, mas aquilo que eu fazia presencialmente, que andava pelo Brasil afora, falando com os mais diferentes setores e com os mais diferentes públicos sobre o cenário político, o cenário econômico, sobre as reformas estruturais,
eu tenho feito isso muito virtualmente, muito através de lives, muito através de formas que não presencialmente, mas realmente não tenho parado também com isso. Perfeito. Armando Burdi, muito boa noite, obrigado pela tua presença. Boa noite, aqui. Silvio, obrigado pelo convite, muito boa noite. Prazer muito grande em rever o senhor Germano Riccotto. Obrigado. Uma carreira exitosa, brilhante, dedicado à causa pública, político com ética, modelo para os rio-grandenses e para os brasileiros. Obrigado, Armando. E o Riccotto, além de tudo, de todas essas qualificações que tu já enumeraste, e muitas mais, né, Armando? Se fosse enumerar aqui as qualificações do Riccotto, ele tem uma que me parece, assim, do ponto de vista pessoal meu, que é fundamental para um político, justamente para que ele possa andar nesse meio político, que é um meio difícil, complicado, e fazer com que a sociedade ganhe com isso aí. Ou seja, o Riccotto é um conciliador, né? Um camarada que tem as suas posições, mas ele, sobretudo, coloca a conciliação, o entendimento, buscar o consenso e tal, sem aqueles atritos desnecessários que acabam tornando a política um ambiente muito árido. Germano Riccotto, vamos começar por aí. Hoje teve, eu não sei se a votação aconteceu lá na Câmara sobre o Banco Central, não é isso? Sim. Parece que ficou para amanhã ou foi feita hoje a votação? Ficou para amanhã. Ficou para amanhã. Pelo Então, que eu vi até a última... a votação, exatamente. Ficou para amanhã. A votação da independência ou não do Banco Central. Vamos começar por aí. A tua posição em relação a isso? O Banco Central, que a gente sabe que é o guardião da moeda, o Banco Central é que rege toda a questão financeira, a questão dos bancos, relacionamento com o mercado, a questão da política internacional monetária e essas coisas. Banco Central independente no Brasil, funciona? Tu aprovas ou não? Eu acho que é uma evolução. Essa discussão, desde que eu estava na Câmara Federal, ela já acontecia, já tinha projeto tramitando para que o Banco Central fosse independente, tivesse autonomia. E isso significa, o que significa essa independência? Significa que, por exemplo, o presidente da República não pode, durante os 4 anos do seu mandato, resolver trocar 2, 3 vezes o presidente do Banco Central. O presidente, os diretores do Banco Central terão mandato. Tá? Então, esse fato deles terem mandato dá mais estabilidade para a direção do Banco Central. 4 anos com uma reeleição. 4 anos, exatamente. Então, este mandato, esta possibilidade de eles terem 4 anos no mínimo, tá? Claro, se cometerem um erro absurdo, eles poderão perder o cargo, mas na normalidade, dentro da normalidade, eles ficam 4 anos no mínimo na diretoria do banco. Não podem ser demitidos pelo presidente da República. Pelo presidente da República. O que significa isso? Significa a possibilidade de menos interferência política em ações do Banco Central. E eu acho que uma mudança também que ocorre nesse projeto que será votado amanhã, foi votada a urgência hoje, amanhã será votado o projeto e parece que pela votação da urgência significa com certeza uma aprovação tranquila do projeto amanhã, é que além de cuidar da inflação, que é o objetivo maior do Banco Central, é o controle da inflação, as medidas de controle da inflação, e o Banco Central tem utilizado a política monetária, a política cambial, principalmente a política monetária, a questão dos juros para segurar a inflação, manter a inflação dentro da meta, mas acrescentaram que além da inflação, o Banco Central vai ter que cuidar do emprego também. Tá? Então, é inflação e emprego. Até aqui era inflação. Agora, aprovado o projeto, vai ter o emprego junto. Eu acho que é uma evolução nos Estados Unidos, na Europa, na maior parte dos países, os bancos centrais, os diretores têm mandato, tá? E tem menos interferência política na direção dos bancos. Armando Burdi. Na coluna que eu publico no portal rdctv.com.br e também no Facebook da RDC, eu reproduzi hoje uma declaração feita ontem pelo novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Disse ele, abre aspas, precisamos de uma reforma tributária que seja a mais justa possível e que entregue ao país um sistema de arrecadação mais simplificado, menos burocratizado, com mais justiça social e não inibindo o setor produtivo. E comento, se não forem apenas palavras ao vento, o novo presidente crescerá na cotação nacional. O senhor acredita que ele falou da boca para fora ou isso aqui é viável
no Senado tão conservador como o nosso, que não quer mexer em nada? Bom, em primeiro lugar, Armando, eu digo isso para ti, para o Silvio, para os telespectadores. Em primeiro lugar, a reforma tributária é uma questão que também, desde o governo Collor, se fala em mudar o sistema tributário nacional. Quando eu presidi a Comissão de Reforma Tributária no final do governo Fernando Henrique, nós nunca chegamos tão próximos de ter uma reforma tributária aprovada no Brasil. Eu fui aos 26 estados da federação, tive encontros, dezenas de encontros, e fui no Acre, fui em Rondônia, fui em Roraima, fui no Amapá, todos os estados da federação, tendo encontros com os mais diferentes segmentos para construir, mais do que construir, fazer com que houvesse uma pressão sobre o governo, quando eu digo governo, principalmente o governo federal, e sobre o Congresso Nacional, para que essa reforma fosse aprovada. Chegamos muito próximos da aprovação da reforma. Mas a área econômica do governo, na época, o governo que eu tinha sido líder, tinha sido líder do governo Fernando Henrique no Congresso Nacional. Aí eu estava na presidência da comissão e eu tive que ver a área econômica do governo Fernando Henrique com medo de perder receita, e esse risco não havia. Tinha uma bela transição, tá, para que nós tivéssemos uma mudança do sistema de então para um novo sistema tributário. Simplesmente era feito tudo com muita responsabilidade, mas a área econômica com medo de perder receita e por conservadorismo, aquela história de imposto bom, Armando, é imposto velho, é imposto experimentado, simplesmente inviabilizaram o avanço da reforma tributária. Mas a pergunta que tu fazes, as duas propostas que estão no Congresso Nacional, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado Federal, são propostas muito próximas e tem a ver com aquilo que nós produzimos lá atrás. Mexe aonde? Mexe principalmente nos tributos que recaem sobre o consumo. Hoje, por exemplo, tu vai comprar uma água mineral, uma garrafinha de água mineral. Nessa garrafinha de água mineral, enquanto no mundo inteiro tem um IVV, um IVA, um grande imposto sobre valor adicionado, um grande imposto sobre consumo, no Brasil, nessa água mineral, tá, tem o IPI, tem o ICMS, que são 27, cada estado tem o seu diferente, tem o ISS, tem o PIS, tem a COFINS, todos os tributos que recaem sobre o consumo. Então, eu diria o seguinte, qual é o segredo, Armando, da reforma tributária, e as propostas estão lá? É aquilo que o presidente disse, simplificação, racionalização do sistema tributário, fazendo com que ele seja mais simples, mais fácil de cobrar, mais fácil de pagar o tributo e, ao mesmo tempo, desonerando a produção, que permite geração de emprego e tendo justiça fiscal. Essas propostas estão lá. A pergunta que tu me fazes, mas será que aprova? Eu quero dizer o seguinte, eu não estou vendo, primeiro, não vejo o governo federal, infelizmente, desde o início do Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, em algum momento o Paulo Guedes falou em reforma tributária, continua falando, mas nunca disse claramente que reforma tributária ele pretende. Ele nunca disse que a proposta da Câmara ou a proposta do Senado são boas. Ele nunca disse que, olha, nós vamos pegar as duas propostas e vamos fazer tais e tais mudanças para ter o novo sistema tributário. Não. Então, o que o Paulo Guedes falou foi, primeiro, fundir PIS e COFINS, que é uma reforma que, por exemplo, o setor de serviços não aceita, porque vai dar um aumento de carga tributária sobre o setor de serviços, e falou de novo em recriar a CPMF. E aquilo que parecia que estava afastado, esse risco de termos uma nova CPMF, essa semana voltou à tona. Então, se vier com esse tipo vai atrapalhar a reforma tributária e eu acho que nós vamos perder mais uma vez a oportunidade de ter uma reforma tributária para aprovar. Silvio, respondendo à pergunta que está a última notícia, os líderes da Câmara dos Deputados fecharam um acordo para adiar para amanhã, dia 10, a votação do projeto de lei complementar de autonomia do Banco Central. Pelo acerto entre os parlamentares, 2 requerimentos de votação serão votados na sessão de amanhã, 5 emendas e um mérito da proposta, já que a proposta será votada, estabelece mandatos fixos para presidente e para os diretores da autarquia. Eu entendo que a reforma tributária cogitada, remoída durante os últimos 30 anos, ela não vai à votação por imposição do governo federal, que tem medo de perder receita. E eu pergunto,
os 513 deputados federais eleitos pelos estados que estão em Brasília, os 81 senadores, 3 por cada estado, que representam os estados na Câmara Alta, eles defendem que interesses? Os interesses do governo federal, porque o governo federal pode ou não pode liberar emendas parlamentares, ou defendem os interesses dos estados, que estão com a forca no pescoço, e eu já nem me refiro aos municípios. Então, essa incongruência, essa incoerência é vexatório para o país. Quando se comenta com um economista estrangeiro que vem ao nosso país, eles não entendem que isso possa se estender por tanto tempo. Num sistema tributário que fundamentalmente permite a inadimplência, a sonegação, isto é, pouca receita para as nossas necessidades. Se agravou muito mais a partir da Constituição Federal de 1988, em que a federação não coube mais no PIB. Isso foi constatado em 88 e persiste até hoje sem solução. Armando. Não há uma convergência de interesse. Na verdade, o governo federal tem o seu interesse, né, central, e cada estado tem os seus interesses. Porque há estados que, inclusive, concordam muitas vezes com as teses do governo federal. Olha, nunca teve. O que justifica o governo federal ficar com a parte maior da arrecadação tributária de todo o país? Nós teríamos que falar em uma reforma tributária junto com uma revisão do Pacto Federativo. São duas coisas que teriam que andar quase juntas. Tá? Quer dizer, a reforma tributária mexe na estrutura tributária, busca a racionalização, a simplificação. Esse é o objetivo de uma boa reforma tributária, simplificar o sistema tributário. Uma simplificação já é uma reforma. Já é uma reforma. A simplificação, alguns vão dizer, mas o que tem a ver com a minha vida, a simplificação? Não, facilita a vida de quem vai pagar imposto. Por exemplo, se tu tem um sistema simples, o Armando, que tem debatido muito a questão tributária e defendido muito a reforma tributária, disse uma coisa, nós temos, Silvio, com este sistema tributário aí, muito mais sonegação, muito mais informalidade e muito mais elisão fiscal. O que é elisão fiscal? É a busca do judiciário em cima de uma vírgula mal colocada. Quem pode fazer um bom planejamento tributário, eu não condeno quem faça. Eu condeno é o sistema que permite isso. Busca o judiciário, não paga o tributo, e os que não podem fazer isso têm que pagar pelos que não pagam. Então, o grande problema do nosso sistema tributário, pela sua irracionalidade, pela sua complexidade, é que a base tributária é limitada. Tem muita sonegação, muita informalidade e muita elisão fiscal, o que faz com que poucos paguem. Se nós tivermos um sistema mais simples, mais de fácil cobrança, de mais fácil fiscalização, o que vai acontecer? Tu amplia a base tributária e com essa ampliação tu faz com que mais gente pague e possa reduzir a carga sobre os que pagam muito. Este é o segredo. Aumentando a receita. Às vezes até aumentando a receita, porque tu vai gerar mais desenvolvimento, tu vai desonerar, por exemplo, a produção. Mas é claro. Agora, a pergunta que o Armando faz, mas vem cá, se isto é uma verdade, há tantos anos se discute isso, por que não acontece? Por que o Congresso Nacional não passa por cima de uma má vontade do governo federal e até de alguns estados? Sim. Porque acontece o seguinte, nós vivemos uma república presidencialista. E uma república presidencialista, no caso de uma mudança constitucional, não é aprovar um projeto de lei. Esse projeto de amanhã, por que o Congresso vai aprovar com facilidade esse projeto de amanhã? Quer dizer, fez uma votação hoje para ver a urgência, aprovou a urgência com uma bela diferença, parece que a oposição fez 109, 110 votos, e já sinalizando que amanhã na votação vai aprovar com facilidade, mas não é 3/5 de votos. É maioria simples, Quer dizer, então, o 3/5 de votos em uma emenda constitucional com uma reforma tributária, com uma reforma administrativa, Armando, se não tiver o governo federal, no mínimo ao lado do Congresso Nacional, eu não estou dizendo nem na frente, eu acho que o governo federal, numa reforma constitucional, tem que puxar, tem que estar na frente. Dificilmente acontece. Por quê? São 3/5 de votos em várias votações. E aí tu tem o governo que
tem o respaldo, que tem a força, né, de formar uma base de sustentação, mesmo que heterogênea no Congresso, o governo formou uma base para eleger o presidente da Câmara e do Senado. Se o governo quiser fazer uma reforma estrutural, ele tem condições de encaminhar, se for principalmente no primeiro até no segundo ano de governo. No terceiro já fica difícil. Mas tem que ter o governo, no mínimo, ao lado do Congresso Nacional. Senão, reforma constitucional numa república presidencialista dificilmente acontece. Eu chamo a atenção para esta notícia. Empresas no Brasil gastam 1.950 horas e 60 bilhões de reais por ano para vencer a burocracia tributária. É uma pesquisa que foi realizada com seriedade. O Brasil é o país onde mais se gasta tempo calculando e pagando impostos, segundo o Banco Mundial. O governo lançou medidas de simplificação e discute a reforma tributária. Não vi nada disso até agora. Complementa a pesquisa, a cada 200 funcionários, um trabalha na área contábil no Brasil. Nos Estados Unidos, a proporção é de 1 para 1.000 e na Europa, de 1 para 500. Então, está aqui a evidência maior, se isso não sensibiliza o governo, que é formado por tecnocratas, pagos com o nosso dinheiro que nós pagamos de impostos, se não sensibiliza o Congresso Nacional, eu não sei mais o que é preciso fazer. Mas além do contador, eu tive conversando com um empresário essa semana, um empresário de Santa Catarina, e ele disse, olha, eu tenho contratados 20 contadores e 15 advogados, todos eles especializados em tributação. E olha o custo que significa isso, 20 contadores e 15 advogados, só para trabalhar, para fazer com que a empresa continue se viabilizando por causa dessa estrutura complexa, pesada que nós temos. E eu diria o seguinte, tu tens uma situação, primeiro, essa questão da escrituração fiscal, que o custo é absurdamente alto, o custo para fiscalizar e para cobrar um sistema tributário com o grau de complexidade que tem o nosso é muito maior. Né? Então, as estruturas, se só racionalizar os tributos que recaem sobre o consumo, tu, em vez de ter esses 27 CMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, CID, em vez de ter isso, tu ter um grande tributo sobre bens e serviços, que é nas duas propostas. A proposta que está na Câmara, né? É o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Substituindo todos esses, tu não tenha dúvida, tu tem um processo de simplificação que vai na direção de combater isso tudo. Né? Ao mesmo tempo, tu tem mais facilidade de exonerar a produção, que significará a geração de mais emprego e renda. Então, as propostas estão prontas. Se o governo realmente tiver vontade política e priorizar, mesmo modificando as propostas, mas não venha com nova CPMF. Agora veio hoje a história de que o próprio presidente da Comissão de Reforma Tributária, convencido pelo governo, disse, olha, eu não concordo com o CPMF na reforma tributária, mas eu vejo que para viabilizar uma ajuda emergencial, uma nova auxílio de R$300, mais 3 meses, como está sendo, precisaria de uma fonte. Quem sabe isto pode determinar o surgimento de uma CPMF limitada com curta duração. A gente já viu esse filme. Um provisório que ficou permanente. Já viu com objetivo definido. Já vimos esse filme com a CPMF que era para a saúde, que era muito provisória e ficou quanto tempo? Então, eu me preocupo muito que num momento como esse, que o governo tem um problema fiscal, e um problema fiscal sério, quer dizer, a dívida PIB está chegando a 90%, a relação dívida-PIB, possa, na discussão da reforma tributária, o governo querer resolver o problema apenas de arrecadação. Aí, em vez de termos uma reforma como a que precisamos, nós vamos ter um problema. Então, este cuidado, Armando, Silvio e os telespectadores, nós vamos ter que ter. Na discussão não é simplesmente votar qualquer reforma, é votar uma reforma que vai na direção da justiça fiscal, que vai na direção da desoneração da produção, que vai na direção do processo de simplificação, que é aquilo que o presidente, quando nós começamos o nosso encontro aqui, a nossa entrevista, que o presidente do Senado disse, é aquilo que tem que ser feito. Agora, as propostas estão prontas, tem duas, com poucas diferenças uma para a outra. O ideal era que tivesse uma só, mas tem duas, mas as diferenças são mínimas entre a PEC 45 e a 110, muito pequenas. Se o governo tiver vontade política, claro que o melhor seria que fosse no primeiro ano.
Mas ainda há tempo, se o governo realmente tiver vontade política de fazer uma reforma tributária e uma reforma administrativa, eu não tenho dúvida que ele tem condições de avançar nessas duas reformas. Essa questão da reforma administrativa, né, Armando, que nós temos conversado sobre isso, na verdade é o estabelecimento do tamanho do que tu quer do Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro, nós sabemos que é mastodôntico, né? Está muito maior do que a sociedade pode financiar, e me parece que essa questão, não sei, eu quero ouvir a tua opinião, Ricardo, com relação a isso, quer dizer, qual é a mais difícil de fazer, a administrativa ou a tributária? Embora nós saibamos que as duas estão interligadas, quer dizer, a estrutura tributária que temos no Brasil é para financiar o tamanho que o Estado que temos. Quer dizer, nós temos que reduzir esse Estado, e aí a questão das privatizações, a questão de diminuir o número de funcionários, quer dizer, eu acho que é uma estrutura toda que tem que ser diminuída, né, reduzida, para que se poder ter uma estrutura tributária menor que possa financiar isso, Silvio, e não tão pesada. Silvio, eu te diria o seguinte, o governo parece estar colocando a reforma administrativa na frente da tributária. Tá? Já disse que vai encaminhar dentro das prioridades Banco Central e logo agora ele quer colocar a reforma administrativa na frente da tributária. Eu diria que a administrativa, com todos os contenciosos, com todas as corporações que não querem mexer em nada, privilégio nenhum, a administrativa é mais fácil de ser aprovada que a tributária. A administrativa não tem problema constitucional, aquela dos direitos adquiridos? Mas sim, mas na verdade o governo já está pensando o seguinte, para evitar isso, quando eu digo o governo, as propostas que estão tramitando, elas valem para o futuro, para os novos funcionários. Porque se tu mexer no passado, termina caindo no judiciário e termina ficando na história dos direitos adquiridos. Mas, de qualquer forma, se tu fizer uma reforma administrativa que já garanta mudanças daqui para frente, é um grande avanço. Segundo, uma reforma administrativa que permita, por exemplo, que tu faça uma medição correta do trabalho do servidor público. Hoje, tu tem servidores que, em cima da estabilidade, eles simplesmente não trabalham como deveriam e fica por isso. Tu entende? Então, tu tens que ter uma reforma administrativa que permita aquilo que tu disseste, um enxugamento do Estado, daquilo que realmente tem de demais no Estado, valorize o funcionário que trabalha corretamente, afaste do serviço... da meritocracia, falar sobre meritocracia... Meritocracia, quando tu falar meritocracia, né? Parece que é uma palavra feia. É uma perseguição aos funcionários. E a meritocracia é a melhor forma de tu garantir que tu tenha serviço público de qualidade, tá? Que a população receba um serviço de qualidade. Então, a reforma administrativa ela é muito importante, porque hoje os estados e os municípios têm limitações a fazer as mudanças que precisam fazer na estrutura do Estado e do município. Por quê? Porque tem o guarda-chuva da Constituição Federal. Se tu não mexer nesse guarda-chuva, se tu não fizer uma reforma constitucional, os estados e municípios têm muitas limitações para fazer essa reforma administrativa dentro do Estado e dentro dos municípios. Por isso que a reforma administrativa federal, ela é muito importante para que nós tenhamos avanços também nos próprios estados e municípios. Eu diria... A proposta que está lá é tímida, alguns acham tímida, pois bem, na discussão ela pode ser... É um começo também. É um grande começo, sem dúvida. Aí, Armando. O governador Eduardo Leite esteve hoje na sessão de abertura, primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa e fez uma dura crítica aos obstáculos que ele está enfrentando para pôr em marcha modificações que dizem respeito a benefícios conquistados e modificações para o futuro e que ele disse, na verdade, o Rio Grande do Sul conta com todos nós neste momento histórico em que nos outorgaram o privilégio de conduzir os destinos. E ele faz uma crítica às corporações, basicamente é isso, que é o grupo que lota as galerias, né? Eu estou tentando localizar um momento do pronunciamento, já vou localizar. De qualquer modo, eu acredito que o governador está tomando medidas, eu acho que elas poderiam até ser mais velozes, no sentido de compatibilizar a circunstância do Estado, que é completamente contra a lei. Nós teremos agora, no dia 4 de maio,
No dia 4 de maio, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai completar a maioridade, 21 anos. Ela foi estabelecida no governo Fernando Henrique Cardoso porque havia uma necessidade de conter o gasto público. Naquele momento, em 2001, 17 estados ultrapassavam a margem gasto com o pessoal. E o Rio Grande do Sul estava na lista. Hoje são 9 e o Rio Grande do Sul continua na lista. Portanto, passaram-se 21 anos e o Rio Grande do Sul não consegue se enquadrar dentro da lei. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: nesse país existe ou não existe a lei? E quando há necessidade de formular alguma modificação, não para mexer nos direitos adquiridos, mas com vistas ao futuro, há uma pressão de um legislativo que é mais corporativista que a própria corporação. E o governador Rigoto assumiu em 2003, né, e enfrentou esse problema. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se nós olharmos, Armando, essa questão da dificuldade que o Estado tem de fazer essas reformas, volto ao que eu estava dizendo. Sem uma reforma administrativa em nível federal, tá, os estados estão limitados a fazerem as mudanças para exatamente reduzir isto que o Armando coloca. Tá? O gasto com pessoal dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, os estados que não tinham chegado a este limite estabelecido, alguns tiveram um pouquinho de mais facilidade, aumentou muito a arrecadação por uma razão ou outra, tá? E simplesmente chegaram àquilo que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outros não conseguem porque tem limitação ao que eles podem fazer em termos de reforma administrativa. Por isso que tem que mudar a Constituição Federal. Quer dizer, o governador está fazendo medidas. Hoje eu vi uma medida que ele tomou, que está anunciando, não sei se chegasse a ver, Armando, o Silvio, se vocês viram, uma medida que significa reduzir o número de, não é capatazias, de coordenadorias regionais do DAER. Coordenadorias regionais do DAER. Se nós observarmos que o DAER, há 20 anos atrás, tinha uma realidade que é totalmente diferente de hoje. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o DAER cuidava de rodovias, tinha estruturas próprias, as capatazias para cuidar das rodovias, para fazer recuperação. Hoje, a maior parte das recuperações, das restaurações que são feitas, são através de empresas que são contratadas. Então, o DAER não precisa ter a estrutura... O papel do DAER foi esvaziado. Não precisa ter a estrutura que ele tinha há 30 anos atrás. Então, questões como essa, tem resistências corporativas, não é bom. Não, o DAER tem que ter uma função importante de controle, de estabelecimento das diretrizes básicas na política de transportes, nos investimentos em infraestrutura, mas ele não tem aquilo que tinha anos atrás, quando o DAER é que fazia a recuperação de rodovia, quando o DAER tinha equipamentos, maquinário para fazer isso. Hoje não. Hoje é iniciativa privada. Então, a pergunta que eu faço: será que tem que manter estruturas que há 30 anos atrás eram necessárias e hoje não são mais? São essas mudanças que podem acontecer hoje que algum tempo atrás. A pergunta que eu faço: será que no meu período de governo, tu conseguiria avançar em privatizações? Privatizações que eu digo, as privatizações que estão agora na ordem do dia. A CE Distribuidora. A CE Distribuidora, a CRM, a Sulgás. Quer dizer, naquela época era tabu tu falar nisso, tu mudar a Constituição. Eu peguei o governo já com um dispositivo constitucional que exigia plebiscito. Se tu falasse naquele momento em mudar a Constituição acabando com o plebiscito, era uma coisa absurda, não tinha apoio. Hoje a sociedade está apoiando. Existiu uma mudança enorme na sociedade que hoje ela cobra dos governos e apoia uma pressão sobre o Congresso Nacional para que Por que a reforma da Previdência passou? Que era tabu há 15 anos atrás. Passou porque a sociedade pressionou o Congresso Nacional. Encontrei, governador Rigoto, a expressão utilizada hoje pelo governador Eduardo Leite,
delírio da máquina pública, expressando o fato de que um Estado, nós estamos falando do Estado, que deve 100 bilhões de reais, é a nossa dívida, 60 bilhões para o governo federal e depois na soma do que nós devemos para o Caixa Único, precatórios, depósitos judiciais, mais 40 bilhões de reais. Então, nós devemos 100 bilhões de reais, quando a nossa receita anual gira em torno, a receita líquida, 40, 42. Então, nós devemos mais do que duas receitas. Será que esse Estado não precisa revisar? Na defesa, inclusive, do funcionalismo público, vai chegar um momento em que nós não passamos 54 meses atrasando salários? Mas aí o Rigondeaux colocou uma coisa que eu queria reforçar com isso que tu está dizendo. Eu acho, assim, a minha visão é que se tu não fizer uma reforma constitucional, o Estado está atrelado à Constituição. Não, mas não é. Olha os erros que se comete, Tá? Primeiro, nós vamos... Aí tu tens um quadro, Armando, que a gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul tem estados como Mato Grosso do Sul, Tocantins. Pega vários estados do Centro-Oeste e mesmo do Nordeste, são estados que não têm estruturas que ao longo do tempo nós tivemos no Rio Grande do Sul, porque a nossa realidade, alguns anos atrás, era outra. E a cobrança do Rio Grande do Sul, da população muito mais politizada sobre os governos, foi sempre uma cobrança muito forte para serviços que tinham que ser dados. Isso fez que, com os anos, a máquina pública no Estado fosse crescendo, fosse inchando exatamente em cima de um Estado que tinha uma realidade diferente. Aqueles estados eram estados jovens, estados hoje que tu diz, não, mas para o Mato Grosso do Sul, ele tem uma relação dívida, uma relação receita, funcionalismo público, muito menor do que a do Rio Grande do Sul. Vai ver o tempo desse estado, vai ver quanto a existência desse estado para ele ter essa realidade é totalmente diferente do Rio Grande do Sul. Então eu quero dizer o seguinte, se nós não tivermos, os governos, principalmente, tu pega de 10 anos para cá, quando a sociedade começou a ficar muito mais consciente da necessidade, empurrando a Assembleia Legislativa, empurrando o governo do Estado na direção de reformas mais profundas, nós estamos tendo aquilo que pode ser feito. Só que se não mudar a reforma, não tiver uma reforma administrativa em nível federal, olha o erro que cometeram, reforma da Previdência. Olha o erro que o governo federal cometeu. Reforma da Previdência, simplesmente para facilitar a aprovação da reforma da Previdência, deixa estados fora da reforma da Previdência em nível federal. Aí cada estado tem que, com muito mais dificuldade, fazer arranjos no seu sistema previdenciário e mudando. Quer dizer, um erro absurdo. Então, essas coisas atrapalham os governos estaduais, atrapalham. Se na reforma da Previdência nós tivéssemos tido uma reforma da Previdência que pegasse a União, os estados e os municípios, hoje já teríamos uma realidade muito melhor e não teríamos o desgaste dos governos estarem na Assembleia Legislativa tentando fazer remendos na questão previdenciária. O governo federal, que arrecada dinheiro dos municípios e dos estados, faz com que esse dinheiro passeie até Brasília e retenha a maior parte lá, tem uma relação paternalista com os estados. Por exemplo, todos preconizam a necessidade da aprovação do regime de recuperação fiscal. Aqui no Estado estão há 6 anos discutindo. E eu vou citar o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro assinou o contrato de recuperação fiscal com benesses, dá um dinheirinho, não paga a dívida, como nós, aliás, não estamos pagando, nós estamos garantidos no liminar do Supremo Tribunal Federal. O Rio de Janeiro assinou o contrato, se comprometeu com metas... E não cumpriu. Passaram-se 4 anos, não cumpriu absolutamente nada. Está lá de novo, de pires na mão, de ministério em ministério, pedindo apoio para fazer uma nova recuperação fiscal. Então, não tem saída. E o governo federal parece que gosta disso, não só o atual, que já pegou a bomba. Os governos. Estou falando de governos anteriores. É uma relação paternalista na busca da manutenção de uma dependência dos estados. É por isso que eu digo que ao lado da reforma tributária nós teríamos que ter uma revisão do Pacto Federativo. Tu disseste lá no início da tua primeira pergunta que na Constituição de 88, ela piorou a situação porque ela determinou um aumento de despesa
E esse aumento de despesa foi mais para estados e municípios. Os constituintes de 88 não conseguiram fazer uma reforma tributária, mas resolveram que estados e municípios teriam mais recursos. Passaram mais recursos para estados e municípios. Foi comemorado um grande avanço, isso significa um fortalecimento da federação. Só que eles não fizeram o que tinham que ter feito, que é definir atribuições, competências para cada ente federativo. O que é competência da União e o que vai financiar essas competências? O que é competência do Estado e o que vai financiar isso? Hoje, por não terem feito isso, a União jogou para cima de estados e municípios atribuições que não eram dos estados e municípios, então aquilo que os estados e municípios ganharam com o recurso a mais que tinham tido, perderam, porque a União jogou para cima de estados e municípios atribuições que não eram dos estados e municípios. E hoje o que acontece? Por falta de uma definição clara do que tem que um fazer e o que vai financiar essa competência, existe o bater cabeça dos 3 entes federativos fazendo a mesma coisa, o serviço público sendo de péssima qualidade, aquilo que tu disseste, 60% de tudo que se arrecada fica na União, e o paternalismo significa o seguinte, aí a União passa para estados e municípios um pedaço desses 60%, através de convênios, através de repasse de recursos, e esses estados e municípios têm que, de pires na mão, estar mendigando ao governo federal. Então, isto é pacto federativo. Se nós tivermos uma mudança constitucional, que aquilo que o ministro Paulo Guedes mandou e fala em pacto federativo, não é pacto federativo. Ele fala numa distribuição melhor de recursos do pré-sal para estados e municípios, mas ele não fala nas atribuições, nas competências e o que vai financiá-las. Então, aquilo não é pacto federativo. Pacto federativo seria nós termos uma redefinição disso. Eu não tenho dúvida que o dinheiro público passearia menos, com menos passeio do dinheiro público teríamos menos corrupção, menos desvios e teríamos serviços públicos de melhor qualidade. Agora, isto não é reforma tributária, isso é revisão do pacto federativo, são coisas diferentes. Senhor Germano Rigoto, eu entendo que o que falta é responsabilidade dos governantes, e já explico, vou dar um exemplo, e coparticipação ou participação da sociedade, que fica ausente da elaboração dos orçamentos e da execução dos orçamentos. Nem o Legislativo faz isso. A atribuição do Legislativo é legislar e fiscalizar. Não fiscaliza nada. A nossa Assembleia aqui não acompanha nada do orçamento. Quando vê, a bomba estourou. Agora, eu me reporto à questão da responsabilidade dos governantes, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal a que me referia, de 2001, ela foi decorrência de uma constatação muito bem feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando em 96 e 97 o governo federal propôs a renegociação da dívida dos estados, os estados estavam com a corda no pescoço, não conseguiam mais respirar, e ainda continua. Porque estavam pagando 32% de juros da sua dívida. Quando o governo viu que ia estourar, ele avocou a si todas as dívidas, fez uma negociação com os bancos, os estados deixaram de pagar 32% de juros, passaram a pagar 6%. E o presidente e o ministro Malan disseram, bom, agora eles vão se ajeitar, né? Agora vai sobrar dinheiro. Quando no final de 99, o governo federal verificou que a situação se agravou porque o valor excedente, o que não ia mais para o pagamento de juros, estava sendo jogado pela janela em despesas dispensadas que não eram necessárias, foi aí que surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, que em 21 anos, 9 estados ainda não aplicam. Esse é o nosso país. Agora, Armando, aí também tem que analisar outra questão, Armando. Por favor. Não é tão simples assim. Eu era líder do governo Fernando Henrique quando nós votamos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu era líder do governo Fernando Henrique quando nós votamos a federalização da dívida dos estados. Eu era líder do governo Fernando Henrique quando nós votamos a Lei Candir. O que acontece com a federalização da dívida? Tudo aquilo que tu colocaste é verdadeiro. Quer dizer, os estados, quando houve a federalização, ficaram numa situação melhor do que antes da federalização. Só que houve um pequeno problema. O IGPDI mais 6%, que era o indexador na época, e que eu votei a favor,
Esse GPDI mais 6% era numa inflação que era de 28%, um juro de 28%, com uma inflação absurda. O que aconteceu a partir do Plano Real? O juro caiu e a inflação caiu. E o IGPDI mais 6% continuou. Eu, como governador, tive que pagar. E aí não sabe os problemas do Rio Grande do Sul. E jogo o nome de todos os governadores. Eu tive que pagar 2 bilhões de reais por ano para a União, com uma dificuldade incrível. Há quantos meses, há quantos anos o Estado não paga a dívida com a União? Eu tive que pagar os 4 anos, 2 bilhões de reais ano para a União, mas dívida do passado, porque eu não podia fazer R$1 de nova dívida pela lei de responsabilidade fiscal que eu tinha votado. O Estado estava no limite de endividamento, sem poder fazer um financiamento e tendo que pagar a dívida do passado. Tudo bem, só que mais que eu pagasse, mais crescia a dívida sem fazer R$1 de nova dívida. Por quê? Porque o indexador estava errado. E eu dizia, esse indexador tem que ser mudado, o contrato. E não tendo sido mudado, e agora só que resolveram compreender que tinha que alterar isso, o Estado teve, com todo o custo de pagar dívida e não poder fazer novas dívidas, o Estado teve o crescimento da sua dívida. E esse crescimento da dívida tem repercussão na lei de responsabilidade fiscal. Então, na verdade, a Lei Candir, Armando, Lei Candir, eu votei a Lei Candir. O que era a Lei Candir? Era a desoneração das exportações para que tivéssemos mais desenvolvimento. Eu participei da negociação. A União devolveria 50% daquilo que os estados perderiam, a União devolveria para os estados. Como isso nunca foi regulamentado, o máximo que a União devolveu foi 17%. Qual foi dos estados que mais pagou essa conta? O Rio Grande do Sul, que tinha uma vocação exportadora. Quer dizer, aí não se sabe por que o Rio Grande do Sul tem mais dificuldades, às vezes, que outros estados. A Lei Candir, que era para ser boa, com o fato de não ter o cumprimento dos 50%, penalizou. Será que o Rio Grande do Norte, o Ceará, Mato Grosso tiveram grandes prejuízos com a Lei Candir? Não. O Rio Grande do Sul, que tinha uma vocação exportadora enorme, perdeu receita com a Lei Candir. Então, aquilo que era bom, que era a federalização da dívida, aquilo que era bom, que era a Lei Candir, aquilo que era bom, que era a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, se tu une as três coisas, tu vai ver que ela criou um problema para o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul antes dela não tinha. E que outros estados não tiveram o problema. O senhor é um diplomata, o senhor é um conciliador, e não vai utilizar o termo, eu uso. O governo federal, em relação à Lei Candir, foi vigarista. Vigarista. Foi e continua sendo. Vigarista. Perfeito. Agora não é mais, Silvio, só desculpe, porque fizeram um acordo, com o Supremo Tribunal Federal, avalizou um acordo que, no meu modo de ver, aquilo que o Rio Grande do Sul teria que recuperar do que não foi devolvido para o Estado, mais de 50 bilhões de reais ao longo desse tempo, simplesmente se transformou em acabou, não tem mais como cobrar os 50 bilhões, porque o Rio Grande do Sul vai receber migalhas ao longo desses próximos anos. 50 bilhões é mais do que um orçamento do Estado anual, né? Isso é verdade. E o Rio Grande do Sul, Silvio, Armando, não pode mais recorrer. Assinou o acordo, não tem mais recurso. Então, aquela discussão do passado terminou. Marchamos. Ninguém manda nós sermos eficientes, acabamos pagando o pato. Bom, nosso Cruzando as Conversas desta terça-feira, dia 9 de fevereiro, está recebendo o ex-governador Germano Rigoto, especialista na área tributária aqui do Brasil, e eu e o Armando Burri estamos tendo a oportunidade de esclarecer alguns assuntos importantes aí que dizem respeito a nós, claro, gaúchos e brasileiros. Vamos a um rápido intervalo e voltamos aí para o segundo bloco deste programa com o Germano Rigoto. Já voltamos. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas desta terça-feira, dia 9 de fevereiro, aqui pela RDC TV, os canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Cruzando as Conversas, é bom lembrar que é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Portocolor Soluções Gráficas. Tenha o serviço da Portocolor na sua casa através das redes sociais. Nós estamos debatendo hoje as questões envolvendo a economia brasileira
e as perspectivas desta retomada que todos nós esperamos que aconteça, né? Que nós possamos ganhar um caminho aí melhor para aumentar o nível de emprego, reduzir as mazelas que nós temos na economia e ter também um viés de desenvolvimento econômico, abrindo possibilidade de novos investimentos que nós precisamos. Germano Rigoto, qual é a tua avaliação? O que tu imagina que possa acontecer, o que tem que acontecer para que tenhamos uma retomada econômica? Nós temos aí 14 milhões de desempregados, temos aí a questão da pandemia, temos aí o auxílio emergencial que o governo está tentando fazer. Se esse auxílio emergencial sair ou não sair, qual é a influência dele nessa retomada? Eu acho que está claro, Silvio, que o auxílio emergencial, se não da forma como nós tínhamos até janeiro, esse auxílio vai ter que ocorrer. A própria área econômica do governo que estava resistindo e o presidente Bolsonaro que dizia que não tinha recursos para um auxílio emergencial, de novo, já está se falando em 3 meses com 200 a 300 reais de auxílio durante 3 meses. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer. Só que o grande problema que o governo tem é que o auxílio emergencial significará, com certeza, um aumento da despesa, e é um aumento pesadíssimo. O auxílio do ano passado, de 2020, custou mais de 70 bilhões. Não, 70 bilhões não. 600 bilhões. Foi o déficit que o governo federal, gastou com a pandemia. E aí ajuda os estados, ajuda os municípios, aí ajuda as micro e pequenas empresas e o auxílio emergencial custou 700 bilhões de reais. Quer dizer, o auxílio emergencial, ele vai significar um aumento da despesa do governo no momento que essa despesa cresceu demais. Essa situação de relação dívida-PIB era 75 antes da pandemia, e chegou a 90%, se falava até chegar em 100% a relação dívida-PIB. Isso assim, liga luzes vermelhas de tudo que é lado, porque o investidor está olhando para o país e tem receio de que o país não possa cumprir com seus compromissos pelo crescimento da dívida. Tá? Então, isto tudo assusta. Isso significará, se o governo não tiver muita responsabilidade fiscal nas ações que tomará nesses próximos meses, com certeza nós poderemos ter afastamento de investimentos no Brasil, com isso significando não atacar como devemos atacar a questão do emprego, tá? E sem contar que aí nós temos outros problemas. Tá? A inflação, hoje saiu a inflação de janeiro, 0,25%. Aquém da expectativa do chamado mercado, achavam que a inflação seria maior, quer dizer, a inflação caiu, mas ela caiu. Mas a pergunta que eu faço, a tendência é de alta nesses próximos meses. Tu pega, por exemplo, nós estamos falando aqui fora do ar, tu pega, por exemplo, o petróleo, que é um problema que a Petrobras, que é um problema sério que o governo tem, ele não pode interferir na questão do preço do combustível. Ele não pode interferir na Petrobras, porque é uma companhia, mesmo que seja uma estatal, mas tem capital aberto. Então, o governo não tem condições de dizer para a Petrobras, olha, não aumente o diesel, não aumente a gasolina, não aumente o gás. E a Petrobras agora determinou um aumento com toda a pressão dos caminhoneiros, né? Aumentou o diesel, aumentou a gasolina, aumentou o gás. Hoje, aumentou o preço do petróleo no mercado internacional, hoje aumentou o dólar, né? O que significa que poderemos ter nos próximos dias um novo aumento sobre gasolina, sobre combustível e sobre o repique gás, inflacionário. Com o repique inflacionário. Tá? Então, essas questões são questões que vão desafiar a área econômica do governo para ter responsabilidade fiscal, achar medidas que façam com que haja retomada do crescimento. Por isso, um projeto como esse do Banco Central, ele parece que não tem a ver com nossa vida, no dia a dia nosso, mas eles são sinalizações de mudanças estruturais. Por isso que se avançasse uma reforma administrativa, seria uma bela sinalização para quem pretende investir no Brasil, o investidor interno e o investidor externo. Então, essas reformas, no meu modo de ver, a reforma administrativa, a reforma tributária, elas têm um papel importante para fazer com que o país tenha essa retomada. Até que ponto essas questões de impeachment do presidente e essa perseguição ao presidente envolve esse ânimo do investidor externo
vir para o Brasil. Quer dizer, a todo momento o impeachment daqui, hoje no Congresso Nacional parece que o PDT entrou com nova ação para impeachment do presidente. Isso não atrapalha o país? Eu diria o seguinte, não existe possibilidade de impeachment, é bom a gente colocar isso, não existe clima para impeachment, não existe apoio dentro do Congresso Nacional para impeachment. E eu acho que não existe nem razões para isso. Não, nesse problema, isso eu acho que é o que menos nesse momento está interferindo. Se existisse algum risco de impeachment, tu poderia dizer, não, isso é uma turbulência política muito forte. Eu não vejo nesse momento, com todos os erros que o presidente comete e que deveria evitar, hoje ele cometeu outro. Quer dizer, não me convidar o vice-presidente Mourão para uma reunião ministerial, olha, não existe reunião ministerial que não esteja o presidente e o vice-presidente. Eu vi hoje nas redes sociais gente dizendo, mas o Mourão é ministro? Não existe reunião ministerial. Quando eu era líder, nós tínhamos no governo Fernando Henrique uma reunião mensal na Granja do Torto, os 3 líderes do governo, todos os ministros. E em todas as reuniões estava lá o presidente Fernando Henrique e o vice-presidente Marco Maciel. Quer dizer, em todos os governos, o vice-presidente sempre está ao lado do presidente em reunião ministerial. Mas por que não convidar o vice-presidente? Então, são questões, estas questões, Silvio, que infelizmente questões que parecem pequenas, mas sinalizam negativamente. Então, eu te diria, menos risco de impeachment, agora o presidente no falar, no se comunicar, e algumas atitudes que ele toma, ele tinha que ter muito mais cuidado, porque essas questões é que, no meu modo de ver, levam a turbulências e tem reflexo na economia. Eu vou voltar um pouco no tempo e faço uma referência, porque testemunhei muito de perto, e faço esses 2 depoimentos, reconhecimento a uma grande iniciativa que o senhor teve, que representaria para a metade sul do estado o seu renascimento, depois de uma longa depressão em consequência do fim da temporada, da época das charqueadas. Eu estava no seu gabinete, fazendo uma entrevista, quando o senhor recebeu um telefonema da Petrobras informando que a P-53 viria para Rio Grande. Eu nunca lhe vi, eu lhe vi em momentos de euforia, de vitória de eleição, de comemoração. Euforia igual àquela eu não me lembro. Nós conversando, o telefone toca, a informação que foi o ponto de partida para aquilo que se desenhava como uma nova fase para a metade sul, a partir de Rio Grande. Antecedendo esse episódio, tão bom para nós, eu lembro um outro. Eu telefonei para o advogado Eduardo Krause, que na época era secretário de Políticas Públicas do seu governo. Telefonei porque eu queria conferir uma informação, ele estava no Rio de Janeiro, entrando no estaleiro Mauá, para fazer o primeiro contato para convidar empresários da área da indústria naval para que conhecessem as condições de Rio Grande e ali instalassem pelo menos um estaleiro. Não foi um, foram 3. E quando se esgotou o espaço em Rio Grande, o Eduardo Krause descobriu para a EBR São José do Norte, com calado maior, calado de 40 pés em Rio Grande, 60 em São José do Norte. Isto aí significou para o Estado uma possibilidade de progresso, de desenvolvimento, 25 mil empregos, subitamente. A cidade de Rio Grande e os arredores, incluindo Pelotas, numa perspectiva fantástica. E, infelizmente, a corrupção destruiu, corroeu aquilo que era uma semente fantástica. Chegamos a produzir 7, 8 plataformas. Eu faço esse reconhecimento ao senhor, ao Eduardo Krause, que com a sua delegação foi no peito e na raça visitar os estaleiros e trouxe os diretores para cá, que se entusiasmaram com a possibilidade e se instalaram aqui. Eu lhe pergunto, o que a Metade Sul pode esperar como uma nova fase para o seu restabelecimento como
como fonte de de progresso. Eu diria, Armando, que isto definitivamente não está perdido. Eu acho que existe lá uma semente que foi plantada. Existe agora, por exemplo, uma tentativa de trazer pelo menos parte de uma plataforma para ser produzida em Rio Grande. Parece que a Petrobras, o que aconteceu? Naquela época, o governo federal, de uma forma correta, no meu modo de ver, resolveu incentivar a indústria naval. Incentivar a indústria naval significava permitir que estaleiros brasileiros produzissem equipamentos para a Petrobras que eram produzidos em Singapura, na Coreia, na China, então seriam produzidos no Brasil. Decisão correta do governo federal. Eu ouvi muita gente dizendo, não, mas o governo federal que tem todos os méritos na questão do Polo Naval de Rio Grande. Não, o governo federal teve méritos nessa decisão. Só que se nós não tivéssemos encontrado regularizado áreas no porto, se nós não tivéssemos dado incentivos, fazer esse trabalho que o Krause fez, que o Ponte fez. O Ponte fez um trabalho espetacular junto com o Krause, para exatamente motivar e garantir que, em vez de ir para o Rio de Janeiro, eles viessem para Rio Grande. Então, por mais que o governo federal quisesse que os estaleiros se espalhassem pelo Brasil, se nós não entrássemos disputando com o Rio de Janeiro, disputando com o Espírito Santo, nós perdíamos para lá. Então, foi feito um trabalho muito bonito. E esse trabalho garantiu aquilo que a gente viu, uma explosão de desenvolvimento, não em Rio Grande, na metade sul, na região sul toda do estado. Agora, qual o problema? Depois a corrupção na Petrobras atingiu grandes empresas, inclusive essas empresas que tinham produzido estavam produzindo para a Petrobras, ficaram pelas caronas por causa das denúncias. Isso atrapalhou, mas o erro que foi cometido é que a Petrobras resolveu dizer o seguinte, olha, pensar totalmente errado. Olha, se nós podemos comprar uma plataforma produzida em Singapura mais barata do que a plataforma produzida aqui, por que nós vamos gastar mais com uma plataforma sendo produzida em Rio Grande, no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo? Vamos comprá-la de lá. Então, o grande erro foi a Petrobras, pressionada para mostrar resultados, depois de terem dilapidado a Petrobras como dilapidaram, ela pressionada para mostrar resultado, ela disse o seguinte, não, o menor preço está lá, eu vou para lá. Só que o que significa tu produzir uma plataforma dessas em Singapura ou na Coreia, em termos de emprego, de desenvolvimento que gera, o que estava acontecendo em Rio Grande parou de acontecer. O que estava acontecendo pelo Brasil afora com a construção desses equipamentos, tecnologia, geração de emprego, renda, desenvolvimento. Então, impostos. Então, a Petrobras, ela deu uma guinada, dizendo o seguinte, não, vamos pegar esses equipamentos mais baratos sendo produzidos lá fora. E foi um erro que parece que agora estão revertendo, tanto que existe a possibilidade de parte, pelo menos, de uma dessas plataformas ser produzida em Rio Grande. A Petrobras está mudando, felizmente, um pouco esse enfoque. Mas o prejuízo, Armando, para Rio Grande foi terrível. O prejuízo para a região sul foi terrível. Só que eu ainda acredito na possibilidade de uma reversão disso. O que vai acontecer com essa briga entre o governo federal e os estados em relação à tributação dos combustíveis, né? Os estados estão dizendo aí que não abrem mão, né, da sua política, independente de onerar os combustíveis, o ICMS, etc. e tal, e o governo federal está querendo que os estados, ele só abriria mão se os estados também fizessem isso. Como é que está essa relação, como é que tu vê essa relação entre governadores e o governo federal nessa questão dos combustíveis? Primeiro, o governo federal pode até dizer o seguinte, olha, poderíamos ter uma redução do preço do combustível se tivéssemos uma redução da carga tributária que recai sobre o combustível. E parte dessa carga tributária é o ICMS. Só que simplesmente o governo federal jogar para os estados, dizer, olha, os estados é que tem que reduzir, tem que perder receita, é muito complicado num momento como esse. Está aí o esforço que os estados estão fazendo
e o Armando estava dizendo, a dificuldade que tem de atacar problemas que são históricos, né? Aí tu reduz a arrecadação do Estado, é complicado. Então, essa discussão ela teria que ser travada no seio da reforma tributária para ver como que seria a tributação sobre energia, como seria a tributação sobre combustível, né? Exatamente como é que seria a partilha dessa tributação. Agora, fazer um remendo neste momento, é claro que vai dar confusão entre Estados e União, já está dando, porque né? os Estados não vão querer perder a receita que não tem, na verdade. Senhor Germano Ricotto, vamos falar um pouquinho de política. É uma área que o senhor transita com muita competência. O MDB nas eleições municipais do ano passado, caiu de 1.044 prefeituras para 784 prefeituras, portanto, perdeu 260 prefeitos. E na eleição para a presidência da Câmara foi mal com a candidatura de Baleia Rossi e foi mal com a candidatura de Simone Tebet para a presidência do Senado. Qual é o futuro do MDB? Quem será o candidato do MDB à sucessão do presidente Bolsonaro? Olha, o que acontece com o MDB é aquilo que a gente tem falado há muito tempo, né? O MDB é um partido que ele ficou com rótulos de fisiologismo, de clientelismo e até alguns piores do que esse, né? Por quê? Porque ao longo do tempo o MDB, que tinha o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, o maior número de deputados estaduais, um partido que, diferentemente de outros, estava capilarizado em todo o território nacional, nunca soube aproveitar esta força que tinha para ter projeto seu. Tá? Simplesmente o PMDB foi a reboque do PSDB, o PMDB foi a reboque do PT, o PMDB foi a reboque de quem estava no poder, quem estava no governo. E o PMDB nunca teve o seu projeto. E se dissesse o seguinte, olha, eu vou participar do governo, mas nós vamos impor, nós vamos colocar exatamente as diretrizes do que nós entendemos em termos de economia, em termos de política social, mas o PMDB nunca fez isso. O MDB sempre se preocupou com a ocupação de espaços e distribuir esses espaços dentro da sua cúpula. Tá? Então, isto enfraqueceu o partido nacionalmente. O partido paga um preço, Armando, não apenas na perda de prefeitos e de vereadores, mas já pagou um preço na eleição anterior na perda de deputados federais, na perda de deputados estaduais pelo Brasil afora. O MDB perdeu o protagonismo, né? Muito, muito. Então, o enfraquecimento tem a ver com os erros cometidos ao longo desse tempo. E eu não vejo que esses erros estejam sendo corrigidos. Quando eu vejo uma Simone Tebet, tá? Uma mulher que tem o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, respeitada dentro do Congresso, respeitada fora do Congresso, uma mulher que primeiro, seria a primeira mulher eleita para uma presidência de uma casa do Congresso Nacional. Segundo, com capacidade de diálogo, com capacidade de articulação, com um bom conceito, isto para o Senado Federal seria interessante e para o PMDB, tu poderia ter ali o surgimento de uma possível candidata à presidência da República. Saindo da presidência do Congresso Nacional, do Senado Federal, que é presidente do Congresso, para uma candidatura à presidência. O que fez o MDB? Simplesmente, num determinado momento, dois ou três senadores, que na verdade o MDB não é governo, mas tem 3 líderes ou 2 líderes do governo, são do MDB. E esses 2 líderes do governo quiseram ser candidatos à presidência do Senado Federal. Quando viram que não tinham condições de ter votos para isso, abriram mão para Simone Tebet. Mas logo em seguida tiraram a escada da Simone Tebet para garantir cargos na mesa e cargos em comissões. Então, o momento que nós tínhamos de fortalecer um nome, né, de ter um nome com a cara da história do MDB, daquela história de do MDB antigo, um PMDB velho de guerra, um PMDB que na verdade lutou tanto, tu tinha um nome. Tinha lá a história do Rames Tebet, que estava por detrás dela, que ela é filha do Rames Tebet. Então, uma cara limpa. E o que fizeram? Simplesmente abandonaram. Não sei se a Simone Tebet não deixa o MDB. Porque o que fizeram com ela
É um absurdo. Então, essas coisas, Armando, é que enfraquecem o partido e que fazem com que o partido não tenha o protagonismo que poderia ter e talvez não esteja nem pensando em ter um projeto para 2022 e já está, quem sabe, um pensando que vai apoiar quem, outro já pensando que vai apoiar qual outro candidato, mas no fundo só pensando nos cargos e nos espaços que vão ter nos governos. Pandemia. Em relação às medidas tomadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, o que o senhor faria a mais ou não faria? Não, eu acho que o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele estabeleceu coisas que realmente estavam corretas na questão, principalmente esse trabalho de dividir o estado em regiões e analisar exatamente a situação do número de leitos ocupados, do número de UTIs, há todo um quadro de crescimento do número de pessoas contaminadas para definir a bandeira amarela, a bandeira laranja, a bandeira vermelha ou a bandeira preta. Só que em determinado momento eu não faria o que o governo fez. O governo, em determinado momento, parece que jogou responsabilidade demais para cima dos municípios. Aquela cogestão, aquela definição de que os municípios poderiam, de uma forma, acertar a forma como conduziriam as medidas de distanciamento social, quer dizer, aquilo que seriam os protocolos que o município poderia fazer, eu não teria feito. Só isso que eu acho que foi uma modificação que jogou para cima dos municípios responsabilidades que, no meu modo de ver, o governo do estado teria que ter do início ao fim do processo. Agora, acho que a decisão de fazer esse sistema foi correta. De qualquer modo, eu quero apenas acrescentar aí a opinião minha. Acho que o governo do estado conduziu muito bem, foi inovador, foi pioneiro, foi líder na orientação que o mapeamento com certeza foi um modelo seguido, imitado e que deu resultado. A única coisa que eu faria preservou vidas. A única coisa que eu faria diferente é ter mantido aquele modelo até o final. Poderiam chamar de autoritário, autoritário. Não. Eu acho não que era autoritário, ele foi um modelo inovador e um modelo que realmente mostrava os caminhos, definia claramente o que deveria... científica. Mas a partir do momento que passa para os municípios, parece que quis tirar um pouco a responsabilidade, porque a pressão era grande. A pressão era grande sobre o governo e é natural. E é natural. A pressão de quem não aceita o distanciamento, de quem não aceita os protocolos. Então, é normal. E parece que em determinado momento eu acho que jogaram muito para cima dos municípios. Né? Agora eu queria voltar mais um pouquinho sobre o PMDB. Falar sobre o PMDB nacional, o Congresso Nacional, mas o PMDB no Rio Grande do Sul, que sempre teve uma marca forte, o PMDB. Como é que está vendo aí a perspectiva de sobrevivência do partido? De ser protagonista também aqui no estado. O PMDB, claro que o PMDB do Rio Grande do Sul, ele sofre as consequências dos erros do PMDB nacional. Não tenha dúvida disso. Tá? Os erros cometidos nacionalmente pela cúpula do partido em nível nacional, que o PMDB várias vezes brigou, tentou mudar o comportamento, tentou ocupar um espaço nacional maior e sempre bateu de frente com gente que não queria mudar. Tá? Mas as consequências, o MDB do Rio Grande do Sul também sofre. Tá? Agora, tu disseste bem, o MDB do Rio Grande do Sul é um partido que tem bons quadros, tem excelentes quadros, quer dizer, vai caminhar para a eleição de 2022, com certeza, com candidatura própria, tá? Tentando formar coligação, mas eu acho que dificilmente o MDB... Essa candidatura já está se formando assim? Tem vários nomes, tem vários nomes. O MDB o seu, inclusive? Não, meu não. Eu acho que eu já dei a minha contribuição, Armando. A questão de concorrer ao governo do estado, eu dei minha contribuição. Nem a prefeito de Caxias? Não. Eu acho que a minha contribuição foi dada no momento que eu governei o estado há 4 anos. Na verdade, tive toda aquela situação desfavorável de ter 2 anos de estiagens como nunca aconteceram e o 3º ano efeito das 2 estiagens. Então não foi fácil administrar o estado como eu administrei, mas o Silvio disse no início da nossa entrevista a questão de respeitar quem pensava diferente. Eu paguei até um preço alto sobre isso, por gente que não entendia isso. Eu tinha que ter uma relação com o governo federal que era uma relação de construção.
Eu não podia ser um governador que batesse de frente com o governo federal. E teve muita gente que achava que eu tinha que bater de frente com o governo federal. Eu tinha que constantemente criticar o governo federal. E eu achava que, como governador do Rio Grande do Sul, bem ao contrário, eu tinha que ter uma boa relação com o governo federal. Isso era importante para o Estado. Pois bem, com relação à oposição, eu nunca deixei de ouvir a oposição. Eu nunca deixei de respeitar a oposição. Eu poderia não aceitar tudo que a oposição me trazia, mas eu ouvia, eu respeitava a oposição. Então, esta construção, eu tive 4 anos de governo, onde houve uma pacificação política do Rio Grande do Sul e governando com todo um vento contrário. Então, eu diria o seguinte, 4 anos que eu acho que eu dei a minha contribuição e voltar agora para assumir o governo de novo. Com uma Senado? Não sei. Está no seu desenho? Na verdade, Armando, eu acho que 2022, temos que passar esse ano de 2021 para ver como é que estará 2022. Eu me animaria para um Congresso Nacional se eu sentir que essas reformas não avançarem. Como senador ou como deputado federal? Não sei, dependendo do que vai acontecer até lá. Mas eu me animaria se essas reformas não avançarem. Eu acho que nós poderíamos ter até no futuro, se nós não tivermos reforma tributária, revisão do Pacto Federativo, reforma administrativa, conclusão da reforma política não avançando, eu sou de opinião que poderíamos ter quase uma ruptura ali na frente e com a possibilidade de convocação de uma constituinte revisora exclusiva. O que significaria isso? Um grupo de pessoas, tá, eleitas só para alterar a Constituição naquilo que o autoconvocatório determinar. Reforma tributária, Pacto Federativo, reforma administrativa, reforma política. Só nisso. Pessoas eleitas 1 ano e vão para casa. Eu diria, eu não tenho a menor dúvida se isso um dia acontecesse. A Constituição de 88 era para ser feita pelos eu seria notáveis, candidato. Né? Agora, se até 2022 tá, nós não tivermos o avanço dessas reformas, Armando, eu não fecho a porta para tentar, com a experiência que eu adquiri ao longo do tempo, tá, com o respeito que eu tenho dentro de um Congresso Nacional muito modificado desde que eu estive lá, tá, mas o respeito que tem é uma coisa impressionante dentro e fora do Congresso. Então, eu não fecho a porta para uma candidatura ao Congresso Nacional. Mas se tu me disser, nesse momento, eu diria que eu não estou motivado. Não estou motivado pela situação que eu vejo no Congresso, mas vamos ver como é que evolui até 2022. Tem mais uma pergunta para o senhor. Quando haverá conciliação do magistério com o governo do Estado? Isso é possível, já que historicamente, eu me lembro da primeira greve, 1979, governador Amaral de Souza, querido governador, inesquecível, estava assumindo, pediu uma trégua de 15 dias, o magistério não deu, primeira greve. Desde então, conflito ano a ano. Vai haver algum momento de conciliação ou nós vamos eternamente caminhar por essa trilha? Já mudou muito, Armando, já mudou muito. Se nós analisarmos o que aconteceu nos últimos movimentos grevistas, a adesão, a participação, quer dizer, hoje há uma compreensão muito maior da categoria sobre a realidade do Estado e sobre as limitações que tem o Estado. Eu, no meu período de governo, eu tive greve, mas a greve que não avançou muito, não. O senhor acha, então, que o magistério entregou os pontos? Não, não é que entregou os pontos, não é que entregou os pontos. Da sua luta política? Não, não é que entregou os pontos, é que há uma compreensão maior hoje das limitações que tem o governo de atender reivindicações históricas do magistério. Há alguns anos atrás, talvez essa compreensão não fosse tão grande como é hoje. Hoje o governador... Mas o senhor acha que um professor está ganhando bem? Não, mas claro que não. E vai continuar ganhando mal? Não. O que tem que acontecer, Armando, é essas mudanças estruturais que permitam ao Estado ter mais eficiência e, ao mesmo tempo, ter melhores condições de valorizar os seus servidores. Mas, se essas mudanças não acontecerem, nós vamos continuar tendo dificuldade de valorizar o bom profissional. Então, hoje, tu tens uma compreensão maior do que havia alguns anos atrás das categorias de quais são as limitações que o Estado tem para atender todas as reivindicações. Se não me perguntar 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a compreensão era menor do que é hoje.
Então, por isso, eu não estou dizendo que os professores entregaram, não querem mais brigar, não querem mais reivindicar. Não, mas eles estão muito mais conscientes de qual é a limitação que o Estado tem para atender às reivindicações. Até porque, essa é a minha opinião, os professores também, de certa maneira, compreenderam que muito do movimento é político, né? É muito político e ideológico, na verdade é isso aí. Eu me lembro que eu trabalhei no governo Amaral de Souza naquela época, em 79, Zila Tota na presidência Pérez. Na verdade, o movimento dos professores começou no Beira Rio, depois passou por Gigantinho e hoje é num restaurante, para te ver o esvaziamento que aconteceu aí. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, o último, aqui do Cruzando as Conversas. Estamos conversando com o ex-governador Germano Rigoto, sempre governador, não é, Armando? Sempre governador. Aqui está comigo o Armando Burdi. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho para a rodada final aqui do nosso programa, para saber, vou deixar aqui a questão para o Germano Rigoto para ele responder, se esta mudança no Congresso Nacional vai favorecer o andamento das reformas que tanto precisamos. Já voltamos. Vamos então para o último bloco do Cruzando as Conversas desta terça-feira, 9 de fevereiro. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Porto Color Soluções Gráficas, tenha o serviço da Porto Color na sua casa através das redes sociais. Está comigo aqui o governador Germano Rigoto e o nosso jornalista conhecido, Armando Burdi. Governador Germano Rigoto, houve uma mudança na presidência do Senado e da Câmara Federal. Essas mudanças, segundo o governo, e pelo menos o entendimento, inclusive, desse apresentador, é de que elas vão facilitar agora o andamento das reformas do Congresso. O senhor tem essa mesma visão? Bom, primeiro, as reformas não andaram, muito menos por culpa do Congresso e muito mais por culpa do governo. O ministro Paulo Guedes falou, bem, jogar para cima do Congresso o fato de não ter avançado as privatizações é uma injustiça com o Congresso Nacional. Não avançaram porque ele falou demais e agiu de menos. Quer dizer, ele falou em R$1 trilhão de resultado de privatizações no primeiro ano de governo. O que aconteceu de privatização até hoje? Com relação à reforma tributária, ele nunca disse o que pretendia efetivamente reforma tributária. Com relação à reforma administrativa, ele só mandou para o Congresso Nacional depois de muita pressão, que ele teria que mandar uma reforma administrativa para o Congresso. Então, a área econômica do governo, comandada pelo Paulo Guedes, que é uma pessoa que, quando ele assumiu, eu achava que tinha sido a melhor pessoa que o presidente poderia ter escolhido, mas o Paulo Guedes tem sido uma decepção com relação a, primeiro, o excesso de fala e o não cumprindo. No dia seguinte, ele diz uma coisa, no dia seguinte ele já está desdizendo. Quer dizer, eu acho que isso enfraquece a figura de um ministro como ele. Então, as reformas não avançaram, muito menos por culpa do Congresso Nacional e muito mais por falta de articulação, de decisão, de priorização de parte do governo federal. A reforma que avançou, a reforma da Previdência, teve uma contribuição incrível do presidente Rodrigo Maia, que é detestado pelo governo. Mas a reforma da Previdência, o Rodrigo Maia teve um papel fundamental no avanço da reforma da Previdência. Então, a pergunta que tu me fazes, Silvio, será que com esses dois presidentes mais aliados ou mais ligados ao governo, ou menos opositores ao governo, será que as reformas têm mais facilidade de avançar? Eu diria que elas vão ter mais facilidade de avançar se o governo fizer o que não fez até aqui. Ter decisão política, ter capacidade de articulação, e de efetivamente mostrar o que deseja com relação às reformas, coisa que não fez ao longo desses 2 últimos anos. Rodrigo Maia hoje, indiscutivelmente, é uma liderança nacional. Ele está deixando o DEM inconformado com o que ele considera ter sido uma atitude irresponsável. Estavam apoiando o Baleia Rossi e subitamente passaram um contingente de parlamentares passou a apoiar Arthur Lira. Ele sai do DEM e já recebeu um convite de João Dória para ingressar no PSDB. O senhor veria com bons olhos a entrada do Rodrigo Maia no MDB? Eu acho que o MDB, o Rodrigo Maia, ele tem mais a ver
com o PSDB, com a sua história, com o PSDB, com o PSL, do que com o MDB. Acho dificilmente o Rodrigo Maia... PFL, você falou. PSL. A PSL. PSL. Do que com o MDB. Eu acho muito difícil, Armando. Eu vejo o Rodrigo Maia, quando eu estava no Congresso Nacional, o Rodrigo chegou como filho do César Maia. Simplesmente, eu lembro, o Rodrigo ficava no final das comissões, no plenário, não se manifestava, mas então ele chegou no Congresso Nacional e aprendeu muito, tanto que aprendeu muito, que foi líder do DEM, chegou à presidência da Casa por 3 mandatos, isso não é fácil. Então, agora, nesse momento, ele entrou em choque e muito menos, acredito, por erros dele e muito mais por cobranças indevidas, porque ele queria que tivesse um Congresso mais independente, que não fosse submisso ao governo federal. Eu acho que o Congresso tem que ter uma participação, uma ajuda ao governo federal, mas não pode submeter o que quer o governo federal. Pode ser opositor só por oposição? Mas ele, em algumas coisas que ele se opunha aí, criou uma rixa entre ele e o presidente e os filhos do presidente, com bombardeio nas redes sociais, que foi criando uma situação quase insustentável. Então, nesse momento, tu tens uma realidade diferente. Tu tem 2 presidentes, Câmara e Senado, com muito mais facilidade de diálogo com o governo federal. Mas, repito, por mais vontade que eles tiverem, se não tiver o governo federal dizendo exatamente o que pretende e priorizando essas reformas, e articulando a favor delas, elas vão ficar no caminho de novo. Que avaliação o senhor faz sobre o empresário que nunca tinha concorrido a nada, ingressou no Partido Novo, concorreu ao governo de Minas Gerais e ganhou a eleição? A experiência de um não político na condução dos destinos do grande estado de Minas Gerais. Bom, eu quero te dizer o seguinte, o governador de Minas Gerais, ele é um sujeito que não é político, como disse, é um empresário. Eu não estou acompanhando muito fortemente, diretamente, o trabalho que ele está fazendo. Pegou um estado com uma situação fiscal, não sei se pior que a do Rio Grande do Sul. Eu lembro que quando eu era governador, Armando, e tu testemunhou, o Silvio testemunhou isso, nós tínhamos naquela época o choque de gestão em Minas Gerais. Choque de gestão em Minas Gerais. Então, Minas era exemplo para o Brasil. Tudo estava sendo feito em Minas, não tinha problema fiscal, tal. Choque de gestão em Minas Gerais era muito marketing, eu dizia isso, que era marketing, está aí a realidade de Minas. Minas, uma situação, quando o Zema assumiu, ele assumiu com uma situação fiscal terrível. Estados com problema fiscal, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que não tinha Minas Gerais, passou a ter um problema fiscal incrível. E ele está administrando essa situação com muita competência. Agora, por exemplo, se tu pegar o acordo que fez a Vale, ele teve que enfrentar, inclusive, as consequências do problema de Brumadinho, do problema de Mariana, de uma situação que a Vale, que é uma grande responsável pelo desenvolvimento de Minas, o que representa as exportações da Vale, isso tudo caiu com os problemas de Brumadinho e de Mariana. Então, ele teve que enfrentar essa realidade. Mas agora o acordo que ele fez com a Vale, me ajuda, 39 bilhões de reais, 38 bilhões de reais, isto com certeza vai permitir a ele recuperar áreas degradadas, ajudar a população. Isto vai ter crédito para o governador. E segundo, esse dinheiro que entra vai permitir a ele também fazer outras coisas na área administrativa que ele não teria condições se não tivesse recursos. João Dória é um bom governador ou um bom marqueteiro? Eu acho que o João Dória se perde muito no excesso de marketing. Eu acho que o João Dória se perde nessa. Primeiro, ele era um radical contra o PT. Então, uma postura radicalizada. Depois, ele tem o apoio do presidente Bolsonaro
e ele entra em choque com o presidente Bolsonaro e eu acho que, como governador do estado, ele pode ter diferenças e pode ter contrariedades com relação ao governo federal, mas eu não vejo que um governador ele possa, em determinados momentos, e deva fazer o que faz o João Dória, que é uma coisa muito agressiva com relação ao presidente. Então, ele deveria e pode não concordar com o presidente, mas a forma como ele se comporta, no meu modo de ver, atrapalha o próprio João Dória, tá, no administrar São Paulo e coloca muitas pessoas contra ele. Então, eu vejo que o João Dória, que tem como projeto principal a questão da presidência da República, está demonstrando que este projeto é muito mais um projeto pessoal do que um projeto partidário e de que um projeto que tem a ver com o interesse maior do país. É uma coisa muito... Ele está deixando isto muito claro, ele está personalizando muito, ele está deixando que é um projeto dele de ser presidente da República. E, no meu modo de ver, isto termina, Armando, afastando pessoas dele. Eu acho que o João Dória realmente está, pouco a pouco, estou dizendo, analisando o quadro de hoje, dificultando, colocando pedras no caminho para chegar à presidência da República. Minha última pergunta. O senhor iniciou a carreira elegendo-se vereador em Caxias do Sul em 1977. Ao longo dos 44 anos de vida pública, o senhor exerceu os cargos de deputado estadual, deputado federal, governador, foi candidato a vice-presidente da República, na chapa do grande ministro Henrique Meirelles. Nesses 44 anos, qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou como homem público? Com certeza foi no período de governo, né? Com certeza porque dentro do governo, no poder legislativo, tu tem momentos que são momentos importantes de realização, de trabalho, mas tu não tem a cobrança que existe quando tu está no executivo. E no executivo, aqueles 2 primeiros anos de governo, quando eu cheguei em 2004 e tive uma grande estiagem, em 2005, a maior da história, perdemos 60% da safra de soja, né? Imagina o que representa para um estado como o Rio Grande do Sul. E naquela época tu não é que tu perdeu a safra. Agora, por exemplo, nós tivemos perda de safra, mas qual é o preço da saca de soja? Como é que estava o câmbio totalmente favorável? Naquela época nós tínhamos um câmbio desfavorável, o preço lá embaixo e perdemos 60% da safra de soja, de milho e tudo mais. O reflexo disso na arrecadação do estado foi terrível. E lembra, eu não tinha um dia de perdão da dívida com a União. Eu tive que pagar todos os meses, se atrasasse, bloqueava as transferências para o Estado. Então, eu te diria, 2005 foi um ano dificílimo, de perda de arrecadação, de ter que socorrer aqueles municípios e aquelas populações mais atingidas pela estiagem, com as dificuldades financeiras terríveis, porque nós já herdamos uma situação terrível, e tivemos o agravamento pela perda de arrecadação. Eu te diria que o momento mais difícil, Armando, foi 2005, quando tivemos, depois de uma estiagem em 2004, a maior da história que nós já tivemos no Rio Grande do Sul, com um momento que não tinha câmbio favorável e não tinha preço para a commodity agrícola, né? Hoje nós temos câmbio e preço, coisa que na época nós não tínhamos. Tivemos até perda de safra agora recente, mas numa situação totalmente diferente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso Cruzando as Conversas dessa terça-feira. Espero que nós tenhamos, né, Armando Bordi, junto com o governador Germano Rigoto, quem agradeço, Rigoto, muito obrigado pela tua presença aqui, esclarecido muitas questões aí e dado, de repente, uma visão aí sobre o que pode acontecer. Eu que quero agradecer, Silvio, a oportunidade, agradecer o teu comando, o Guilherme, que na verdade tinha me convidado para estar aqui, era para ter sido a semana passada, e eu pulei, e agradecer, dizer a alegria de te reencontrar, de reencontrar o Armando, uma pessoa também que eu tenho um respeito enorme, e nós tivemos a oportunidade de estar junto durante, ele cobrindo na época pelo Correio do Povo, e eu como governador, então a gente teve muito contato, e contigo, Silvio, ao longo de tanto tempo, a nossa amizade. E eu quero transmitir um abraço carinhoso a todos os telespectadores que nos acompanharam até esta hora, quase meia-noite. E antes disso, nosso encontro, todas as sextas-feiras,
deputado federal Germano Rigoto descia no aeroporto e ia direto ao Câmera 2 na TV Guaíba. É verdade. Com o nosso Câmera 2. querido e inesquecível Clóvis Duarte. Clóvis Duarte. É verdade. Muito obrigado também pela tua presença aqui, a você, telespectador. Muito obrigado pela fidelidade, pela assistência aqui ao nosso programa. Tenham todos uma boa noite e o nosso Cruzando as Conversas volta amanhã. Até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Colo.